Olá a todos, esse é o primeiro podcast de Papo de Colecionador. Eu sou o Rodrigo Leite e comigo está Rafael Augusto, presidente da VBN, Associação Virtual Brasileira de Numismática. E vamos dar início a esse nosso papo de hoje. Então, esse podcast que nós estamos tentando aqui criar esse aqui é o primeiro, não tem muita formalidade nele. Esse aqui é vocês que gostam de assistir séries americanas vão conhecer que o primeiro episódio é sempre o piloto e que ele é sempre diferente do resto. Então esse aqui vai ser também um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco sobre a atualidade de outras coisas e depois nós tentaremos dar continuidade com programas com temas específicos. E se algum de vocês quiser sugerir tema ou pauta, pode entrar em contato tanto comigo como com o Rafael, ou também, se quiser, além de sugerir a pauta, marcar para participar do programa. Nós estamos aqui à disposição para que o podcast ele possa ser uma forma de nós colecionadores termos alguma coisa, algum programa dedicado a nós mesmos. Então, esse primeiro programa, como já dito, vai falar sobre pequenas atualidades em geral que aconteceu no mundo do colecionismo. E para começarmos a falar, nós vamos falar sobre aquele leilão do One Cent Magenta, que bateu mais de 9 milhões de dólares nos Estados Unidos, que foi o leilão de um colecionável recente, o maior. Então esse selo da Guiana Britânica, foi um dos primeiros selos dele, cunhados nessa colônia. E ele tem uma história muito interessante. Ele foi feito para ser utilizado em jornais, emergencialmente, aqui os designs dos selos que eram para ser usados não chegaram a tempo. Foi descoberto por um garoto que vendeu para um colecionador e depois foi passando de mão em mão até que foi vendido num leilão em que o comprador diz ele que conseguiu oferecer mais dinheiro nesse selo do que 2 reis, que já mostra o interesse principalmente da nobreza britânica em querer completar a sua série, que é até hoje que é a maior coleção do mundo que tem até hoje lá na Inglaterra, a coleção particular da família real inglesa. E depois foi adquirido pelo um membro da família Dupont, que sem motivo nenhum matou seu melhor amigo, deu um tiro na cabeça dele, ficou preso, morreu há alguns anos e agora esse selo foi vendido por 9 milhões de dólares. Então é um selo com bastante história. O selo anterior, mais caro da história, tinha sido o Treskilling amarelo, sueco, de 1955, que foi vendido em 1996 por 2,2 milhões. Então, e a gente vê, né, realmente essa diferença de mais de quase 8 milhões aí de dólares de um para o outro, né? E a leiloeira, pelo que eu tinha lido, ela está esperando entre 10 e 20 milhões. E ficou um pouco abaixo do alvo dela, né? Que fez 9.228. Então, ficou um pouquinho abaixo. Aproveitando que nós não teremos muita oportunidade de falar de filateria em geral, já que a VBN é uma associação de numismática, a filateria encontra, junto com a telecartofilia, um grande problema, que é o avanço da tecnologia com a juventude. Porque se você perguntar para um jovem o que é um selo e o que é um cartão telefônico, grande parte não vai saber, porque não faz mais parte do cotidiano, do dia a dia dos jovens. E você criar, né, algo, né, você criar interesse em colecionismo, alguém que não sabe nem o que é e não dá importância, é muito difícil. Sim, exatamente. Um dos nossos objetivos aí também da associação e agora desse nosso podcast é justamente estar divulgando o colecionismo, né, para todo mundo. O colecionismo realmente de cartões telefônicos e selos está muito em baixa nos últimos anos. Algumas décadas atrás houve alguns booms, né, desses colecionismos, mas hoje em dia muita coisa é desvalorizada. Então a gente vê aí nesse selo Magenta a oportunidade talvez de disseminar, né, esse conhecimento e esse interesse entre os jovens, né, principalmente, que são quem vão dar continuidade aí ao colecionismo, né? E comparado com o colecionismo de moedas, o colecionismo de selo corrente, ele é muito mais acessível e muito mais, como eu poderia dizer,
ele é muito mais um jovem começar a colecionar selo é muito mais fácil que começar a colecionar moeda. Principalmente porque os Correios eles fazem diversos lançamentos ao ano. Os selos você pode comprar dos Correios ao valor deles, não é um valor muito caro. Tem selo de 20 reais, 30 reais sendo lançado assim no comércio, mas tem moeda de 200 reais sendo lançada pelo governo. Para crianças, eu até acho que a filatelia é um ramo que é mais fácil de se iniciar do que a numismática. Porque quem é criança vai colecionar só as moedas que são circulantes. A de R$1, 50 centavos, 25, 10, 5 e tentar fechar a série. Mas quem se inicia já na filatelia tem uma gama maior, que o Correio faz diversos lançamentos por ano. E aí vamos dizer assim, é mais atraente, é mais entre aspas, embora não seja, mas poderia ser mais divertido para criança. Sim, colecionar temas diferentes do que colecionar as mesmas moedas todo ano. Sim, quando a gente começa, né, até mesmo na numismática, o que empolga muitas vezes, pelo menos na maioria dos casos, foi no meu caso, é mais a quantidade do que a qualidade, né, em geral. E isso realmente a filatelia tem muita variedade, muita quantidade, temáticas, coisa que na numismática é um pouco mais complicado de fazer. Na filatelia tem diversos temas, centenas de temas, então é realmente uma coleção mais fácil de iniciar. Sim, e o que acho que ainda mantém, né, numismática ainda viva, é que você é uma coisa assim que você pode comprar, principalmente os cruzeiros, os cruzados antigos, você pode comprar saco com elas. Então e quando a criança começa, o jovem, é por aí que ele vai. Quando ele fecha o real, ele vai para cruzeiro, cruzado, voltando um pouco dos anos. São moedas acessíveis, são moedas que podem ser compradas aos quilos, aos sacos. E isso aqui ainda dá fôlego. É quando acaba isso que ele vai entrando em reais, aí que a coisa fica um pouquinho mais difícil, embora grande parte dos reais da República possa ser... você possa fechar a coleção de tipo, gastando bem pouco. Sim, exatamente. Agora, movendo de tópico, vamos ter agora no final de julho um encontro do sul de Minas de colecionismo lá em São Lourenço. Quem está organizando é o Rafael, e ele vai poder falar mais um pouco do que vai acontecer esse encontro e por que você deve ir lá prestigiar esse encontro que vai acontecer na cidade de São Lourenço. Então, esse nosso encontro vai ser realizado nos dias 26 e 27 de julho próximo, um sábado e um domingo. Já temos aí vários expositores, comerciantes confirmados, né, nas mesas. O local é muito bom, é o Parque das Águas de São Lourenço, um local aí, de bastante visitação turística, um local bastante agradável. E nesse período também a gente vai ter muita coisa em São Lourenço, muitos eventos. Então realmente, além desse nosso encontro, quem vier ainda vai poder aproveitar a cidade para conhecer. A cidade é muito hospitaleira, muita gente gosta. E é isso aí, quem tiver interesse em participar, em visitar, é só entrar em contato comigo. A gente vai deixar os contatos certinho na descrição do vídeo. E é isso aí. O Rodrigo vai vir fazer palestras pra gente, também é importante lembrar isso aí. São poucos os encontros, né, onde a gente tem palestras, e eu acho interessante a palestra pelo motivo de que, ainda mais nesse caso por ser aberto, aí é mais uma forma de divulgação, né, de fomentar ainda a numismática e o colecionismo entre os jovens aqui da região, de quem vier participar de outros estados, né? Exato, e nós estamos planejando, ainda vamos ver quais escolas, de poder trazer também palestras de escolas, né, tentar, conforme falamos antes, trazer o espírito do colecionismo para as crianças, que as crianças são seres curiosos por natureza, e tenho certeza que elas vão gostar muito de poder saber um pouco da história das moedas. Sim, certeza. E além disso, é claro que vai poder encontrar, né, também com os comerciantes que vão estar lá, vai ter também espaço de comércio, né? Sim, vai ter muita gente boa lá, muitos comerciantes já conhecidos aí pelo grande público, o pessoal do Facebook, com muita moeda, cédula, selos, relógios, canetas, figurinhas, todas essas gamas de colecionismo nós vamos ter aí no
Então é uma grande oportunidade para você, e também é um lugar que, por exemplo, quando vai pro encontro da SNB em São Paulo, você vai para São Paulo, você só vai fazer aquilo. É muito difícil às vezes você trazer junto a família para um local que às vezes não seja tão turístico, mas São Lourenço é uma cidade turística que, se você for com a sua família, com certeza você vai poder ir pro encontro, e a família também vai poder aproveitar as atrações do lugar, né? Sim, sim, com certeza. Na época a gente vai estar tendo o festival de inverno aqui em São Lourenço, provavelmente aí com pista de patinação, muitas barracas aí, né, tradicionais aqui da cidade, com muita coisa interessante da região. Então eu acho que isso é mais um ponto interessante para o pessoal que vai visitar o encontro, aproveita fazer esse passeio turístico na cidade. Então a gente está todo mundo convidado para esse encontro em São Lourenço. Continuando com o nosso programa, nosso podcast, o próximo tempo que vamos tratar sobre o próximo número do Numismata, que é o informativo oficial aqui da VBN, e vai ter alguns artigos interessantes, assim. Não temos todos os artigos aqui porque ele ainda está com o editor formatando, não temos acesso a todos, porém tem alguns interessantes, como por exemplo recebendo do Rogério Bertapelli lá do Sul, um artigo muito interessante falando sobre ele retirou de jornais provisões e também informações passadas pela Casa da Moeda, cartas e portarias, falando sobre por que o R$75 e o R$37,5 não era para ser carimbado o carimbo geral. Prober já afirmava isso. Tivemos agora no catálogo Bentes tentando argumentar que era para ser carimbado sim, de acordo com uma interpretação um pouco mais voltada para a parte do espírito da lei, de você tentar trazer uma unidade no sistema monetário brasileiro. Porém, esse regulamento põe uma pá de cal nessa história, porque é um documento oficial da Fazenda falando que R$35 não era para ser carimbado. E por extensão, você pode trazer esse mesmo raciocínio aos R$37,5. Então, interessante a gente notar, né, que muitos diziam que os carimbos eram para ser feitos pelo peso, não pelo valor. Isso muita gente confunde, né, essa questão. Então é importante a gente frisar isso aí. Talvez essas interpretações tenham sido feitas através justamente por serem carimbados pelo peso. Qualquer moeda poderia ter sido carimbada, né? Exato. Nós temos agora uma evidência documental de que isso não aconteceu. Então é mais uma coisa que traz novidade para a numismática. Continuando, tem também uma repercussão muito interessante sobre descoberta também documental feita pelo Antônio Trigueiro de Portugal, publicado na revista Moeda, que é muito interessante, que ela traz ao rol de moedas feitas pelo domínio holandês em terras brasileiras peças feitas na Holanda e que eram para ser destinadas ao Brasil. São peças extremamente raras, que só se conhecem são dois tipos diferentes, se conhece 5 exemplares, sendo que uma cópia em chumbo. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, na minha opinião, esse é a descoberta numismática dos últimos anos, traz uma riqueza muito maior numa área brasileira. Você pode dar uma olhada no artigo que vai ser falado um pouco sobre isso, e também lá vai ter o link para você poder ler o artigo completo do engenheiro Trigueiros. Fechando, vai ter também mais um artigo sobre a irmã de Palembang, que é um dos situados da Indonésia, muito interessante, que é um achado que foi feito na Indonésia, que trouxe 3 moedas de período de mais de 800 anos, e com a catalogação delas a gente aprende, usando a numismática para poder aprender, né, sobre a história do lugar. Com certeza, porque realmente um dos pontos que mais me chamou a atenção e mais chama a atenção, né, que a gente gosta de estar divulgando no numismática, é justamente essa questão do conhecimento, da cultura que a gente consegue através das moedas, das cédulas. E, em geral, todo tipo de colecionismo traz esse lado, né, que além do bem material, você ainda consegue esse bem de conhecimento, né, de aprender história, geografia e vários outros aspectos através do colecionismo. E agora, continuando, tem uma coisa muito interessante que foi feita nos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Foi uma invenção que ela testa ouro e pratas
através de laser. Ela consegue até ler através das próprias cases que tem, ou através do próprio plástico, né, do envelope de plástico, de papel. Ela consegue ler através daquilo e dizer se a moeda é verdadeira ou falsa baseada na prata. Claro que não vai dizer se é verdadeira ou falsa, porque existe moeda verdadeira, é falsa com conteúdo da verdadeira, mas pelo menos para você eliminar já as que são feitas com teor prata menor, que é a grande maioria das bullions que são vendidas pelas criptomoedas normalmente, ou até mesmo as falsas de época. Essa invenção realmente é bastante interessante, né? Porque muitas peças hoje em dia estão sendo falsificadas aí, né? Na China, em diversos lugares, e realmente são cópias idênticas às peças originais, tanto no brilho, cor, peso, diâmetro e outros aspectos. Então esse testador aí realmente vai ajudar bastante quem tem interesse em colecionar ou mesmo comercializa esse tipo de peça, a não cair, né, nesse tipo de golpe. Então é realmente uma invenção bastante válida. Então, para você que está vendo no YouTube, vai ter um link. Para você que está baixando do site da VPN, você também vai ter um link que você está ouvindo no seu celular, no seu iPod, no seu MP3. Você, quando tiver acesso à internet, volta lá, você vai ver lá o link com um vídeo muito interessante, está em inglês, mas vale a pena ver. Você vê como é feito esse teste, que é algo absolutamente incrível, que esse equipamento tem que ser trazido ao Brasil, mas se for trazido ao Brasil, lá está custando $720. Aqui no Brasil, quando meter imposto, aí vai ficar algo proibitivo, vai passar com certeza dos R$2.000 se fosse trazido ao Brasil, e que isso retiraria 95% dos colecionadores, né, a chance de comprar. Somente quem vai poder comprar se você for aos Estados Unidos comprar para você e trazer, que aí você não vai pagar um imposto, você pode colocar na mala e trazer, é a única maneira. Sim, exatamente. Porque nos Estados Unidos esse valor realmente para colecionadores é um valor bastante baixo, né? Levando-se em conta o padrão de vida e tal. Agora aqui no Brasil esse valor é bem complicado. Exato. Então, continuando também, né, no ramo dos metais nobres, tem também um outro vídeo que também vai estar aí, o link se vocês também quiserem ver, falando sobre uma técnica de limpar prata com um produto lá que é vendido nos Estados Unidos, muito interessante, muito bom poder limpar bullion. Assim, eu não tive tempo de ler quais são as especificações do produto, então eu não recomendaria esse produto para limpar moeda de prata, mas para limpar bullion o resultado foi excelente, com uma rapidez tremenda. Nós já falamos bastante de bullion, que para o colecionador que não sabe o que é bullion também vai estar aí no link. Se você viu os links antes de ver, vai estar lá a definição de bullion. Bullion é quando tem dois tipos de bullion. O primeiro bullion, que são as próprias barrinhas, aquelas medalhinhas feitas de prata pura ou de ouro puro, com o fim de você comprar para você deixar guardado, uma forma de você investir seu dinheiro em metais. E o segundo bullion também são os bullions feitos em moeda, como a Walking Liberty dos Estados Unidos, o dólar Maple Leaf do Canadá. Também são bullions, mas são bullions feitos em moeda, que também que as pessoas compram porque é uma garantia maior ainda de que aquilo é realmente verdadeiro. E ambas são falsificadas. Então, mas essa forma de limpar prato foi realmente muito, muito, muito interessante, muito rápida e que não deixou praticamente resultado nenhum, não deixou praticamente marca nenhuma na peça. Então depois eu queria dar uma olhada no próprio, acho que no link do vídeo, se vocês ficarem interessados em ver o vídeo para lá ver, você vai ver que tem lá o site para poder comprar, e lá provavelmente deve ter as especificações. Lá falou que você tem que mergulhar primeiro no produto, depois na maníaco para cortar o ácido. Então não sei o quanto de ácido tem nesse produto. Então, mas limpa prata, assim, é um metal dos três, eu acho mais fácil. O ouro tem o grande problema de ser um metal muito mole. Se você friccionar ele muito, vai ficar marca. E é claro que, na minha opinião, o mais difícil de todos é o cobre ou o bronze, que se você não limpar certo, você destrói a moeda. Tem moedas que elas ficam completamente com uma cor do rosado pro vermelho,
horrível e que pra você repatinar dá muito trabalho e às vezes nem consegue repatinar. E quando repatina às vezes fica com aquela coisa de química, né? Uhum. Então, é interessante a gente também reiterar aí que o interessante é não limpar, né? Regra de ouro, não limpe. Principalmente se você tá começando agora, não limpe. Depois que você pegar alguns anos de colecionismo é que você começa a limpar as moedas, porque você já aprendeu os macetes, você já aprendeu com quem tá mais tempo a como limpar. E isso é uma coisa muito, muito séria. Se você conversar com um colecionador que tem muitos anos de experiência, ele vai falar qual foi o maior erro que você cometeu quando você começou. E 99% vai dizer, eu limpava a moeda com bombril, eu limpava a moeda com veja, eu limpava a moeda com aquele limpa-prato, eu limpava a moeda de todas as maneiras possíveis e imaginar, mas não é pra fazer isso. Agora continuando, vamos pro nosso último assunto, vamos indicar agora um canal que eu acho tem um conhecimento no mínimo básico de inglês. Você tem que assistir esse canal, que é o CoinWeek. CoinWeek ele vai a todas as exposições americanas, traz entrevistas muito interessantes com pessoas que fazem parte da indústria numismática americana, com leiloeiros, com comerciantes, trazendo até mesmo as peças deles, né? A série Cool Coins, moedas legais ou moedas maneiras, numa tradução livre. Eu acho que é uma série muito interessante. Assista essa série, que tem moedas sensacionais. São moedas que você tem pouca chance de ver assim no Brasil, que são moedas internacionais, americanas, inglesas, alemãs, diferentes, que com certeza brasileiras já passaram. É verdade, até já apareceu um dobrão. Então esse site está indicado, vai estar aqui o link no site. Assinem esse canal e assistam, porque é sensacional. Então, encerrando aqui esse primeiro podcast, ficou meio curtinho, mas então queria agradecer a todos. E até daqui a 2 semanas, quando voltaremos com mais um Papo de Colecionador. Obrigado a todos aí que ouviram a gente. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, estamos abertos aí no e-mail da associação e nos nossos e-mails pessoais, que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. E até o próximo Papo de Colecionador.